O livro do profeta Jonas. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia, Jonas, lá no capítulo 4 já, lá no último capítulo. Tem 4 capítulos aí. Todo mundo aqui conhece a história do profeta Jonas? Amém. Conhece? Quem não conhece a história do profeta Jonas? Nunca ouvi falar. Na hora que a gente começar a falar, você vai entender aqui, né? Então, Jonas, vamos ler a partir do capítulo 4, versículo 9. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 9. Podemos ler? Amém. Jonas, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: então perguntou Deus a Jonas. Quem perguntou, irmão? Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Olha só, que ousadia, não é? Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Então, uma pergunta que Deus fez para Jonas. Os irmãos vão se lembrar que Jonas foi aquele profeta que caminhou, que viajou 3 dias e 3 noites aonde? Dentro do ventre da baleia, né? Dentro do ventre de uma baleia. Imagine você acontecendo uma situação como essa. 3 dias e 3 noites dentro do ventre de uma baleia. Agora, o que aconteceu com Jonas, para chegar nessa situação, nessa viagem que ele faz dentro do ventre de uma baleia, existe todo um contexto em volta, existe todo um contexto por trás dessa situação, que nós vamos entender no final o tamanho, a grandeza do amor de Deus por alguém. Nós vamos entender no final a grandeza do amor que envolve o ser humano e que alcança o ser humano numa situação mais difícil que ele possa estar, numa situação mais assim, impossível aparentemente aos olhos de quem quer que seja. O Senhor vai lá e alcança. Para nós entendermos, eu gosto de observar os detalhes das Escrituras, porque, vejam, Jonas está lá na sua vida, Jonas está conduzindo a sua vida, e diz a palavra aqui: veio a palavra do Senhor a Jonas. Então Deus fala com Jonas, Deus vai dar uma missão para Jonas. E qual é a missão? Olha, você vai até a cidade de Nínive e vai anunciar para aquele povo o quê? Juízo. Veja que não era nem boas novas, era juízo. Deus falou para ele: vai lá e você vai levar uma palavra de juízo para aquele povo, para eles se arrependerem. Agora, quando Jonas ele ouve essa palavra de Deus, qual é a decisão que ele toma? Senhor, tá bom, tá jóia, Deus, pode deixar que, olha, o tempo de viagem é mais ou menos uns 3 dias de navio, e depois desses 3 dias eu chego lá em Nínive e vou pregar do jeito que o Senhor está falando. Foi isso que ele disse, que ele fez? Não. O que foi que ele fez? Pegou um navio para outra cidade, pegou um navio para Tarsis, não foi? Pegou um navio para uma outra cidade. Eu vou pregar nada para aquele povo. Não vou. O quê? Nínive, aquela cidade, não vou. Agora, por que não sei se você já estudou ou não, mas por que que Jonas se nega a ir pregar naquela cidade? Vou te dar um motivo. Os ninivitas, todo e qualquer inimigo que eles tinham, qualquer pessoa que ele não fosse com a cara, o que eles faziam?
matavam, e além de matar, eles pegavam o crânio desses inimigos e iam montando pirâmides. Povo cruel, sim ou não? Eles iam... Quem ficou com medo dos ninivitas aqui? Um povo cruel. Eles iam formando pirâmides com o crânio dos seus inimigos. Então, quando Jonas ele ouve aquela palavra de Deus, vai pregar em Nínive, ele fala: estou fora, vou nada, vou pregar onde? Naquele lugar lá. Então, já na cabeça de Jonas, ele pensa assim: não, lá é um lugar onde o pessoal é cruel. Lá é um lugar onde o pessoal, as pessoas de lá são terríveis, o coração deles é muito duro. É muito difícil, vou chegar eu lá ainda pregando juízo para esse povo. Essa era a missão que Jonas tinha recebido. Então por aí nós entendemos que quando Jonas recebe aquela mensagem, ele compra uma passagem para uma outra cidade. Então na cabeça dele ele achou que ele estava fazendo: ó, Deus, tudo bem, mas para mim esse daí não dá, essa missão não dá. Com isso, qual é o aprendizado que nós temos? Irmão, seja qual for a missão que Deus te der, assim como a gente estava orando pelos 3 aqui, seja qual for a missão que Deus te der, a gente não sabe, muitas vezes o Senhor não deixa claro qual é essa missão. Nós vamos caminhando e o Senhor vai descortinando para nós, vai mostrando dia após dia o que é que nós temos que fazer, qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. E quando eu vi o tema que os irmãos colocaram, mantendo a mão no arado, então veio ao meu coração essa passagem de Jonas. Por quê? Porque em algum momento da vida de Jonas falou assim: eu estou largando a mão desse arado. Esse arado não dá para mim não. O arado, que é a sua palavra, é pesada para esse povo, e a terra que eu tenho que lavrar é muito pesada. Então Jonas de pronto falou assim: ó Deus, para mim essa missão não dá. Então pega o navio e vai para Tarsis. Aqui, irmão, é onde começa assim, nós entendemos que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos vocaciona, quando o Senhor nos elege para um trabalho específico, é porque Ele garante a execução, Ele garante o transporte, Ele garante a provisão, Ele garante tudo. Por quê? Porque Ele quer alcançar aqueles corações que estão lá prontos para ouvir. Ok, Jonas entra no navio. E vocês vão se lembrar que no meio do caminho, numa parte do caminho lá, o que acontece com o mar? Começa a ficar revolto, a ponto de quase o navio, quando fala navio, era uma embarcação grande, a ponto de quase o navio ser levado a pique, quase o navio afundar, naufragar. O que é que os tripulantes começaram a fazer? Vamos jogar a carga para poder aliviar o navio. Vão jogando a carga, aliviando o navio. Até que chegou um ponto em que eles entenderam que não se tratava da carga, mas se tratava de alguém. Aleluia. E aqui eu extraio uma outra lição. Às vezes nós reclamamos, ou por não entender que estar com a mão no arado é simplesmente cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente reclama: mas Deus. O problema não é o mar, o problema era Jonas. Meu Deus. Que às vezes nós temos uma tendência de olhar em volta e dizer assim: mas o problema é o lugar onde a igreja está. Mas o problema é o bairro onde eu moro. Mas o problema é a empresa onde eu trabalho. Não. Meu Deus. Quem está precisando de um ajuste e de estar no lugar certo somos eu e você. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Só para ficar mais tranquilo aqui. O navio está lá quase indo a pique, o navio está lá quase naufragando, e de repente eles falaram: não é possível, alguém está dando problema aqui. Não é a carga, é alguém. Meu Deus.
não é o mar, não é o clima, não é nada. É alguém que está dando problema. Quem é? Alguém se manifesta? Claro, ninguém vai se manifestar. Então tá bom, nós vamos lançar sorte. Quando eles lançam sorte, cai em quem? Em Jonas. Cai em Jonas. Ficou inevitável. Mas eu lendo, eu achei muito interessante, porque assim, eles não foram de pronto lançar Jonas fora do barco, do navio, não. Olha o que eles fazem. Se você for ler, irmão, o texto, é bem curtinho, né, o livro de Jonas, mas se você for ler o texto, a palavra vai dizer que eles vão orar a Deus. A tripulação vai clamar a Deus. A tripulação vai buscar a Deus, vai dizer: Deus, nós achamos aqui o problema, mas não é por causa desse cara que nós vamos naufragar. Nos ajude, nos livre, nos liberte, nos salve. Meu Deus. Os tripulantes vão conversar com Deus e vão dizer assim: Deus nos ajude, Deus nos livre. E lendo, irmão, eu entendi uma lição tão importante, que é o seguinte: o chamado que Deus tem para a minha e para a sua vida, ele não diz respeito a você. Olha, o chamado que Deus tem para a nossa vida, ele não diz respeito a você. Porque muitas vezes você vai encontrar pessoas, né? Não, o meu ministério, o ministério que Deus me deu, irmão. Aleluia. O ministério que o Senhor me confiou, o ministério que Deus me deu. Então eu vou ouvindo esse tipo de coisa e vou percebendo que muitos de nós, e eu preciso me enquadrar nisso, porque às vezes eu posso correr o risco de querer, não é? Muitos de nós às vezes não entendemos que o chamado, vocação, não diz respeito a nós, diz respeito àquele coração a quem o Senhor vai te enviar para pregar, diz respeito àquele coração a quem Deus vai te mandar para poder alcançar aquela vida. Posso ouvir mais um amém? Amém. Amém. O meu ministério, o meu chamado, né, como se fosse alguma coisa inquebrável, né? Como se fosse alguma coisa intocável. Então, você percebe que Jonas, quando ele ouve esse chamado, e ele rejeita, ele tenta fugir, e agora ele está no barco mais revolto, os homens vão orar. Pergunta: onde está o chamado de Jonas quando esses caras estão falando com Deus? Meu Deus. Ou foi Jonas que falou assim: gente, vem cá, vamos fazer uma oração aqui, vamos buscar a Deus que a coisa está feia? Não! Aqueles homens, eles espontaneamente eles vão orar e vão falar com Deus, falando: Deus, tem um cara aqui que está dando problema, tem um camarada aqui que está atrapalhando a nossa viagem, mas não olha para ele não, olha para nós, a gente não quer perecer, nós não queremos morrer. E aí diz a palavra que na sequência eles lançam-se Jonas no mar, e aí eles voltam a orar e a falar com Deus, a sacrificar a Deus, e eles voltam, irmão, a fazer voto com Deus. Eu achei isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, eu achei fantástico, porque eu estou vendo assim pessoas se convertendo ao Senhor ali, numa situação inusitada. Vamos imaginar aqui, quem daqueles marinheiros saiu assim: não, hoje eu estou com vontade de pegar o mar bem revolto hoje, uma tribulação. Quem sai de casa de nós aqui, né, para viver o nosso dia, o nosso trabalho? Hoje eu estou a fim de viver uma tribulação na minha vida. Quem de nós faz isso, né? Ninguém. A gente sai de casa pedindo: Deus, nos ajude, nos abençoe, nos dê um dia de paz. Oh Senhor, que, como diz a tua palavra, né, no Salmo 1, tudo que eu colocar na minha mão possa prosperar. É assim que a gente pensa, né? É assim que a gente ora e fala com Deus. Quem de nós sai de casa: Senhor, hoje eu quero um problema hoje, Deus. Hoje eu quero uma confusão. Quem de nós que pensa isso, irmão? Quem de nós, quem desses homens saiu de casa pensando assim: hoje eu vou entrar naquele navio, hoje eu quero ver o mar revolto? Nada. Eles desejavam sair e viajar em paz. Só que surgiu esse contratempo aqui. Mas eu leio as Escrituras
Escrituras e estou vendo esses homens temendo a Deus. Está aqui no versículo 16 do capítulo 1. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Meu Deus do céu, que coisa linda! Esses homens, eles convertem-se e põem o coração em Deus naquele momento ali. Oh, meu, coisa linda, meu irmão. E às vezes nós estamos nos comportando como Jonas e dizendo: Senhor, eu vou largar tudo, eu vou deixar a mão, eu não quero mais saber de nada. É muito problema, é muita coisa. Meu irmão, em Hebreus a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: vós não tendes suportado até o sangue, até doar o sangue, você não tem suportado ainda. Meu Deus. E o que nós estamos vendo aqui na palavra são homens que eles olham para aquela situação e falam: Deus, Ele pode nos libertar desse momento difícil aqui. Deus, Ele pode nos salvar. Então eles recorrem ao Senhor. Eles sabem que Jonas está atrapalhando, mas eles se voltam para Deus. Eles vão na direção do Senhor. E eu olho para isso aqui, irmão, eu fico maravilhado, porque eles oferecem sacrifício, eles temem a Deus, eles fazem voto a Deus. Aleluia. Querido, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, muitas pessoas estão se voltando para o Senhor, porque é o último tempo, é a última hora da igreja na face da terra. Então o Senhor está assim alcançando muitos corações, corações de pessoas que nós nem imaginamos. Ou você acha também que, por lado de Jonas, você acha também que Jonas, eu vou entrar naquele navio ali que vai para Tarsis e aquele povo vai todo se converter com a pregação que eu fizer? Não, Jonas estava fugindo, queria mais era se esconder da situação. Agora, olha o que acontece, quando Jonas cai no mar, cai no ventre do peixe, imediatamente o que acontece com as águas? Elas param, elas se acalmam. Imediatamente aquelas águas, aquelas ondas bravias, elas se acalmam. E aqui eu extraio mais uma lição. Quando nós entendemos o devido lugar onde o Senhor quer nos colocar, e nós tivemos a consciência: Deus, eu estou no devido lugar onde o Senhor quer, aquilo que estiver à sua volta, irmão, vai se acalmar. Amém. E eu quero trazer um equilíbrio aqui, antes de prosseguir, eu quero trazer um equilíbrio assim, porque às vezes nós podemos sair de uma ministração como essa, entendendo o seguinte: verdade, já entendi, está vendo essa palavra aí? Eu que sou ovelha negra, então. Já ouviram isso aqui dentro da casa? Eu que sou ovelha negra, aí ó, está vendo? Eu sabia, por isso que as coisas não dão certo, sou eu que sou o problema. Não. Está vendo? Eu que sou, olha lá, eu que sou o problema, eu sabia. Está vendo a palavra confirmando ainda, né? Alguns de nós já querem dizer assim: a palavra confirmando. Não é isso, não quero trazer o equilíbrio assim, irmão. Você só precisa entender que existe um lugar que Deus já determinou para você estar, para você viver, para você caminhar. E se muitas vezes você não obedecer e não entender essa direção do Senhor, algumas coisas podem ficar desajustadas, sim. Porque a palavra do Senhor nos vai dizer, Jeremias 29:11, o que, irmão? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja, o fim que desejais. Então, Deus tem pensamentos de paz para nós. Ele sabe o melhor pensamento que Ele tem para nós. E se nós entendemos isso, irmão, você pode ter a convicção de que aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, Ele vai cumprir. Amém. Aleluia. Amém. Quero dizer para vocês, Taeme e Leonardo,
se vocês conseguirem entender esse plano de Deus para a sua vida, eu vou ser claro, ele não vai esclarecer tudo de uma vez, não. É passo a passo. Mas se vocês conseguirem entender esse plano de Deus para a vida de vocês, você pode ter certeza, você vai sentir a maior satisfação da sua vida. Sabe, a maior satisfação, você vai se sentir completo em tudo. Não tem nada na terra que vá te satisfazer melhor do que você estar no lugar que Deus te chamou para estar. Amém. Amém? Amém. Deixa eu hidratar aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ok. Jonas, ele passa 3 dias dentro do ventre. 3 dias. Eu não vou falar aqui a respeito de Jesus, porque essa situação de Jonas aqui aponta para Jesus, quando teve os 3 dias, lá no inferno, pregando. Não vou falar sobre isso, mas isso aqui também, essa situação de Jonas, ela aponta para a obra e missão de Jesus. Jonas, ele faz uma oração dentro do ventre, uma oração bonita. Depois você tiver a oportunidade, você leia. E aí vai acontecer algo que nem os melhores roteiristas imaginariam que aconteceria, nem o maior pensador poderia imaginar que ia acontecer. Lembra que eu falei que o povo de Nínive é um povo muito cruel? Então você imagina Jonas chegando de navio, normalzinho, tranquilinho, pagou sua passagem, chegou lá em Nínive. Senhor, eu vou te obedecer, tá? Imagina lá no começo, Deus falando com Jonas falou, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer e vou lá para Nínive pregar. Jonas obedece, entra no navio, vai bater lá em Nínive. Quando chega em Nínive, tudo bom? O que você veio fazer aqui? Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus é que ele vai destruir até a cidade aqui. Não é essa a palavra? Se vocês conhecem, quem conhece a história, vai saber que Jonas começa a percorrer a cidade e vai dizer assim, olha, Deus vai destruir essa cidade aqui se vocês não se arrependerem. Porque a situação de vocês está ruim diante de Deus. Então Jonas traz uma palavra pesada para aquele povo. Jonas traz uma palavra dura. Agora você imagina Jonas chegando de navio e começa a pregar desse jeito. O que é que eles vão fazer? É mais um inimigo nosso, é mais um adversário nosso. Eles vão acabar com a vida de Jonas. Aí, irmão, olha só como são as coisas. Hoje eu fui num velório de um amigo do trabalho e eu conversando com um irmão, eu falei para ele, olha rapaz, eu estava lendo o livro de Jonas ontem e estava estudando, meditando, e contei para ele um pouquinho. Ele falou assim, César, você sabe um detalhe de Nínive? É que os ninivitas, eles criam em uma divindade que viria do mar. Você entendeu? Aleluia. Eles criam em uma divindade que viria do mar para poder salvá-los. Você está entendendo, irmão? Como é que Deus não faz? Se você quiser depois dê um Google aí para pesquisar. Como é que Deus não faz nada por acaso, irmão? As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Eu vou abrir um parêntese aqui para poder liberar a palavra profética sobre a sua vida. Deus conhece melhor do que ninguém esse exato momento que você está vivendo. Dia 11 de maio de 2023, Deus sabe a condição em que você está vivendo, Deus sabe o momento que você está passando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sociedade. Deus sabe. Eu quero dizer algo, irmão, vindo da parte de Deus. Ele está cuidando de você. Aleluia. Deus não está alheio ao seu problema, à Glória sua situação, à sua diversidade. Amém, amém. Irmão. Deus está olhando para você. Amém. Glória a Deus. Amém. Verdade. E pode ser que na sua cabeça tenha passado assim, Senhor, pensado hoje e dito hoje, Deus, por que isso? Deus está falando ao seu coração nessa noite. Fique firme no propósito que eu te chamei, tão somente obedeça. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Eu
Amém. Oh, glória! Meu Deus. Eles acreditavam que sairia uma divindade vinda do mar e iria salvá-los. Irmão, quem é que aparece vindo do mar, vomitado por uma baleia? Meu Deus do céu, quem é que aparece vindo do mar? Era alguma divindade? Não, nós sabemos que não era uma divindade, que era simplesmente um profeta, que era um homem enviado por Deus para poder pregar a palavra para eles, trazer uma palavra dura, sim, mas que se eles se arrependessem, eles teriam vida. É verdade. De repente sai do mar quem? Uma divindade? Não, sai do mar Jonas, todo sujo, tudo melecado. Se você for ver a oração de Jonas, ele fala: as algas envolveram a minha cabeça. Imagina como que estava a situação daquele homem dentro do ventre da baleia. Só que quando ele chega na praia, todo sujo, todo maltrapilho, naquelas condições, né? Oh, meu Deus, misericórdia. Quando ele chega na praia, os moradores de Nínive veem o quê? É uma divindade. É a divindade que veio nos salvar. E se você perceber, irmão, que Jonas percorre a cidade, pregando, anunciando a vontade, a palavra de Deus, Jonas percorre a cidade, vai anunciando e vai pregando, você não vê oposição. Você não enxerga oposição das pessoas. O que você vê, irmão? O rei, quando chega a notícia aos ouvidos do rei de Nínive, ele fala o quê? Como é que é? Sim, o homem saiu do mar e está pregando assim, anunciando assim, que Deus vai destruir a cidade e que nós temos que nos arrepender. O que é que ele faz, irmão? Ele coloca todo mundo vestido de saco e cinza, inclusive os animais. Meu irmão, eu e você precisamos entender o seguinte: o chamado que nós temos, o segurar no arado que o Senhor nos chama, aleluia, não diz respeito a nós, não diz respeito a você, não amém, diz respeito aos seus caprichos, aleluia, diz respeito a quem precisa ouvir, irmão, glória diz respeito a quem está morrendo sem Deus e sem salvação. Amém, amém. Não diz respeito a nós, não diz respeito à cadeira que eu sento, não diz respeito ao anel que eu uso, não diz respeito ao título que está lá na minha parede, não! Diz respeito a quem precisa ouvir, diz respeito, como no caso de Jonas, a mais de 120 mil pessoas. Agora, olha o que Deus diz, Jonas. Nós lemos no último texto, são 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você consegue entender isso, irmão? E é provável uma linguagem poética aqui, né, metafórica da parte de Deus, mas Deus está dizendo para eles, são pessoas que não desequilibradas, Jonas. Por quê? Porque nesse meio aqui que Jonas está caminhando, está pregando, o que acontece? Deus faz nascer uma boboreira, Jonas fica lá embaixo, né? Descansandinho, embaixo da boboreira, o calor causticante, e Jonas está lá descansando, mas no outro dia a boboreira morre. E aí Jonas fica todo bravo. Como que a boboreira vai morrer, Deus? Como que a boboreira se foi? Eu estava aqui descansando, o cara estava aqui, como que a boboreira... Aí Deus falou, Jonas, você tem dó da boboreira, você não tem dó das pessoas, Jonas. Como pode isso? Então, a palavra de Deus, irmão, para mim e para você nessa noite nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém. Amém. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas César, o que Deus me chamou para fazer parece que é tão insignificante. Quem foi que te chamou para fazer? Foi Deus? Então faça. Aleluia. César, parece que o que eu faço não dá like.
Eu vou usar uma linguagem mais atual. Parece que não dá like, César. Não tem um coraçãozinho, não tem um joinha, não tem um nada. César, parece que o que eu faço, as pessoas não veem, as pessoas não compartilham. Teve um compartilhamento há tantos anos, irmão. Não é sobre isso, meu querido, não é sobre isso. É sobre as pessoas que estão morrendo sem Deus e sem salvação e precisam ter um encontro real com Jesus. Glória a Deus. É sobre aqueles, meus queridos, que não conseguem, conforme a palavra que nós estamos lendo, não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso é grave demais. São pessoas que já perderam algum equilíbrio. E pode ser que, eu vou traduzir agora aqui, usando essa linguagem, pode ser que você fale assim, mas será que tem alguém que não consegue discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Quantas pessoas desequilibradas emocionalmente que a gente conhece, irmão, nos dias de hoje? Quantas pessoas sofrendo emocionalmente nos dias de hoje? Meu Deus. Quantas pessoas afundadas em algum tipo de amargura, algum tipo de culpa? Quantas pessoas afundadas em algum tipo de culpa? Verdade. Quantas pessoas afundadas em algum tipo de frustração que viveu no passado e vai carregando até os dias de hoje? Pois eu quero nessa noite, irmão, ser profeta de Deus para dizer para você que libertação chega para mim e para a sua vida. Amém. Onde quer que seja necessário. Amém. Deus, eu estou me sentindo pressionado aqui, eu estou me sentindo, Senhor, não consigo discernir algumas coisas, estou me sentindo aqui, Senhor, abandonado, sozinho. Deus, o que eu faço, irmão? O Senhor está trazendo para nós hoje a palavra dele, para o nosso coração, hoje e aqui. Meu Deus, eu já li e já ouvi tantas pregações sobre o livro de Jonas, e conversando com esse irmão hoje, quando ele falou assim, César, o povo esperava essa divindade que vinha do mar. Eu falei, meu Deus do céu, como que agiganta o mover de Deus? Como que fica tão grande o trabalhar de Deus? Meu Deus. Porque Jonas chega naquela praia vomitado por uma baleia, por um peixe, um grande peixe, e as pessoas logo começam a acreditar. E diz o texto, irmão, olha como é interessante. Deus, no final, ele cita não só as pessoas que estão lá, 120 mil pessoas, mas até os animais. Até os animais. Deus fala de misericórdia com os animais. Senhor amado, sabe, gente, nós precisamos colocar o nosso coração, irmão, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus e usar mais de misericórdia. Sabe, viver mais com misericórdia, agir mais com misericórdia. Porque as pessoas estão caminhando cada vez mais para o abismo, as pessoas estão caminhando mais, cada dia, longe de Deus, e elas não têm noção do que estão fazendo. Eu dizia algumas vezes que eu ministrei a palavra em alguns lugares, e eu dizia, que tipo de pessoa nós teremos depois dessa pandemia? Porque infelizmente muitos não entenderam o que foi essa pandemia. Muitos não entenderam. Quantas pessoas que você amava, que você conhecia, que foram levadas? Quantas pessoas que não sobreviveram? E nós, alguns não entenderam. Eu dizia, que tipo de gente nós teremos depois dessa pandemia? Que tipo de gente nós teremos? E infelizmente, alguns saíram pior. Meu Deus. E isso eu não falo no mundão, não. Isso a gente fala dentro da igreja. Infelizmente, algumas pessoas saíram pior. É verdade. Por quê? Porque não entenderam que nós precisamos ter o coração que Jesus tem para com as pessoas. Muitos não entenderam que nós precisamos ter a compaixão que Jesus tem para com as pessoas. E a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração nessa noite, através da vida e ministério e obra do profeta Jonas, é isso. Você precisa ter o coração que Deus tem para com as pessoas. Amém. Nós precisamos ter o coração que Deus tem, que Jesus tem para com as pessoas. Você percebe, você entende que eram 120 mil pessoas, mais de 120, né?
mais de 120 mil pessoas que já estavam destinadas à morte. E hoje, quantas pessoas que estão destinadas a viverem afastadas de Deus eternamente? Porque muitos falam, né, do lago de fogo e enxofre, muitos falam do inferno, mas a grande questão é viver eternamente afastado de Deus. Você consegue se imaginar assim, irmão? Hoje que você conhece Jesus, você consegue se imaginar assim? Viver eternamente afastado de Deus? E é sobre isso que o Senhor está ministrando no nosso coração. Tem muita gente caminhando para viver afastado de Deus por toda a eternidade. O que é que nós estamos fazendo? Eu vou me lembrar aqui de algo que o Senhor falou comigo, e já vou encerrando. De algo que o Senhor falou comigo em 2017. Não, desculpa. Foi 2000 e... Ai, meu Deus do céu. Nós congregávamos numa igreja em Cerquilho. A igreja fechou em janeiro de 2017. Nós ficamos 3 anos congregando em Laranjal Paulista. 2018, o pastor pregando, e eu estava lá com a minha esposa, minha família, e o pastor ministrando a palavra, e ele disse assim, na pregação da pesca maravilhosa, e ele disse assim: Deus está pedindo o seu barco. E aquela palavra entrou no meu coração de uma forma, entrou de um jeito assim no meu coração. Deus está pedindo o seu barco, do jeito que Deus pediu de Pedro, Deus está pedindo o seu barco hoje. Eu entendi aquilo, falei com a minha esposa, falei: olha, o Senhor está falando no meu coração, nós precisamos deixar a nossa casa à disposição dele, para aquilo que o Senhor quiser fazer. Irmão, eu conversei com o pastor, falei: pastor, a nossa casa está aberta para o Senhor fazer aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer. Ele dizia para mim: César, eu não tenho nada para Cerquilho. Eu falei: não, pastor, fique tranquilo, deixe Deus fazer, deixe Deus agir. Ele falava: não, mas eu não tenho nada, eu quero que você entenda. Eu falei: eu entendo, pastor. E a gente saía durante 3 anos, nós saímos de Cerquilho para Laranjal, para congregar lá, a gente não entendendo o que Deus estava fazendo, irmão. Meu Deus. 3 anos viajando, aprendendo, sentado, aprendendo com o povo, aprendendo com as pessoas, aprendendo com criança, aprendendo com jovem, aprendendo com todo mundo. 3 anos viajando. Quando Deus liberou essa palavra, eu falei: eu preciso abrir a minha casa. Eu falei: pastor, minha casa está aberta. Ele falou: eu sei, mas eu não tenho nada para ser aqui. Eu falei: não tem problema, mas a minha casa está aberta. Quando começou, irmão, foi de uma vez. E foi, e está acontecendo. E graças a Deus, da minha casa não comportou mais. Da minha casa nós precisamos ir para um outro espaço. Graças a Deus fomos para a transportadora onde nós trabalhamos. O patrão gentilmente cedeu, crente em Cristo Jesus, gentilmente cedeu os nossos cultos ao domingo acontecendo na transportadora. E depois de um tempo nós entendemos que precisávamos sair dali e ir para um outro lugar onde a gente pudesse acomodar a criança e organizar as coisas da igreja e tudo. E foi bênção para nós o tempo que estivemos lá. Hoje estamos nesse salão onde alguns dos irmãos aqui conhecem, alguns dos irmãos aqui já foram. Estamos lá e o Senhor está trazendo pessoas, porque eu dizia também, sabe, não é por nós, é pelo Senhor. Nós só obedecemos aquilo que eu estou pregando aqui hoje, irmão. A gente só tem obedecido. Quem faz é o Senhor, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Amém. O amado que estava cantando aqui, irmão, é isso mesmo, o Senhor te chamou para isso, é isso mesmo, só faça isso. Só faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ele vai fazer a tua voz chegar onde precisa chegar. Aleluia. Quem prega aqui, quem ensina aqui nessa igreja, irmão, cada coisa que você faz, faça entendendo: Senhor, é aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer. Quem vai fazer com a sua voz é Ele. Amém. Aleluia. O trabalho das suas mãos, aquilo que você faz para o Senhor, irmão, fique tranquilo, que Ele vai chegar e Ele vai fazer tocar nos corações que precisam ser tocados. Glória. Você só obedeça. Glória. Posso ouvir mais um amém? Amém. Amém. Esse é o último. Tá bom? Amém. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor, irmão? Amém.